With my father on the way to docks, I was a dead man working. E nessa primeira parte, o narrador da série já vai começar falando: With my father on the way to docks, I was a dead man working. Traduzindo, fica algo mais ou menos assim: com o meu pai a caminho para a loja do dock, eu era um homem morto trabalhando. Mas aí você deve estar se perguntando: caramba, eu não tô vendo a palavra store escrita aqui. Como que é a loja do dock? Então, deixa eu explicar para vocês. Nós vamos ter alguns usos diferentes do apóstrofo S na língua inglesa. O primeiro deles sendo para indicar que algo pertence a alguém. John's car, o carro do John. The dog's tail, o rabo do cachorro. My brother's job, o trabalho do meu irmão. E como não pode faltar em todo vídeo, eu falo para vocês que os americanos adoram colocar uma contração. Então ele também vai ser usado como contração. Especificamente como contração do is e contração do has. E olha aqui alguns exemplos para vocês. A frase que era she is happy se torna she's happy. It is cold se torna it's cold. E as contrações com has, she has gone, se transforma em she's gone. He has just arrived. He's just arrived. Abrindo aqui um pequeno parênteses. Quem viu o vídeo anterior sabe que eles amam usar a palavra just, que significa só, somente, apenas. Pra contexto, nessa cena aqui, o Chris acabou saindo de casa por conta que foi expulso pela mãe dele, a Rochelle. E, consequentemente, o pai dele foi buscar ele no docks. E se preparem, pessoal, que na próxima cena o Chris vai levar um baita de um susto do pai dele. We need to talk. We need to talk. Nós precisamos conversar, ele diz. I just need to understand why you would talk to your mother like that. Olha o just aqui novamente, hein? I just need to understand why you would talk to your mother like that. Eu só preciso entender o porquê você falaria com a sua mãe assim, dessa maneira. Detalhe, pessoal, em inglês temos 2 porquês e não 4. A gente vai ter o porquê de pergunta, que vai ser o why, e o porquê de resposta, que vai ser o because. Ah, e detalhe para vocês, a letra Y tem a mesma pronúncia de why. Então, quando a gente vai escrever algum texto no WhatsApp, por exemplo, a gente, para contrair, usa why. É mais ou menos como a gente faz com que. Ao invés de escrever que, o e, a gente vai escrever só a letra Q. Quem acompanha os vídeos já tá careca de saber que eles amam fazer essas contrações, eles amam falar rápido. Eu não sei o que eles têm, mas eles amam aperfeiçoar as palavras e fazer com que uma frase vire uma palavra. É impressionante, cara. Dad, Drew and Tanya were sitting down watching TV. Vamos devagarzinho nessa frase aqui. Dad, Drew and Tonya were sitting down watching TV. Traduzindo fica, pai, o Drew e a Tonya estavam sentados assistindo TV. Percebam, pessoal, que nessa frase a gente tem 2 funções do sufixo ing. Na primeira palavra, que é sitting, ele demonstra que a ação está acontecendo em um determinado momento do passado. Drew and Tonya were sitting down. O Drew e a Tonya estavam sentados. Mas se vocês perceberem, o verbo watching é como uma ação que está acontecendo naquele mesmo tempo que o Chris está contando. Eles estavam assistindo. Então fica watching TV. And I'm the only one mom said to go clean up. E aqui a gente vê a frustração do Chris com a mãe dele, quando ele fala And I'm the only one mom said to go clean it up. E aqui vai uma coisa bem legal que eu notei na língua inglesa, é que eles falam one como se fosse para uma pessoa e não para um. Em algum sentido sim vai ser para um. Aqui nessa frase, por exemplo, a gente vê I'm the only one. Algo como, eu sou o único, mas esse one não tá como um, e sim como pessoa. A gente vai ver isso em algumas outras palavras compostas também. Palavras como someone, que significa alguém, anyone, que significa qualquer pessoa, no one, ninguém, everyone, todos. Tá vendo que todos são pessoas, todos são referência a pessoas e não one, de um. Acontece muito de eu estar dando aula e o aluno falar assim, caramba, professor, é totalmente diferente de como a gente fala em português. E é claro que é totalmente diferente como a gente fala em português, é outra língua, é outra maneira de se expressar. Por isso que eu digo, a gente expande muito a mente quando fala com pessoas de diferentes partes do mundo, porque são culturas e costumes totalmente diferentes do nosso, maneiras de expressar diferentes dos nossos. I mean, it's just not fair. I mean, she's not fair. Eu quero dizer, ela não é justa. No dia a dia acaba que nós falamos muito essa palavra em inglês, I mean. E aqui vai um exemplo pra vocês. Essa palavra literalmente significa. Então a gente vai falar, what do you mean? O que você quer dizer com isso? E saca só um vocabulário bem bacana com a variante dessa palavra. Meaning of life, o significado da vida. Você pode perguntar algo mais ou menos assim, what is the meaning of life? What is the meaning of life? Qual o significado da vida? Infelizmente o significado da vida eu ainda não sei, mas vamos continuar aprendendo inglês aqui com a série do Chris.
You raised me to stand up for myself. Nesse episódio aqui, obviamente, a gente vai ter uma cena entre pai e filho. E o Chris fala para o seu pai: você me criou para eu me defender, para eu lutar por mim mesmo. E aquilo que eu tinha falado para vocês anteriormente se faz verdade aqui. A maneira como ele se expressa aqui é totalmente diferente. Quando ele fala you raised me up, significa você me cresceu. E stand up, se a gente traduzir literalmente, significa ficar em pé. É tanto que a gente tem aqueles shows de comédia, os stand-ups, que as pessoas ficam contando piadas em pé. Why do I get in trouble when I do it at home? Aqui ele fala rápido, mas vamos devagar. So, why do I get in trouble? Então, por que eu entro em problemas, literalmente, when I do it at home? Quando eu faço isso em casa. Falando rápido fica so why do I get in trouble when I do it at home? Eu sei, pessoal, é complicado, mas não se desanimem. Eu já tenho mais de 7 anos de experiência nessa língua e todo dia eu continuo aprendendo novas coisas nela. Look, Chris, you might win the battle, Olha, Chris, você pode ganhar a batalha, but you're gonna lose the war. mas você vai perder a guerra. E aqui com lindas palavras, o Julius vai falar uma coisa que é verdade. Você não vai discutir com mulheres. Você vai sempre estar errado. Tentem repetir aí em casa. Look, Chris, you might win the battle, but you're gonna lose the war. E na palavra battle aqui dessa frase, a gente vai ter um fenômeno que se chama flap T, ou T-flap, que é justamente essa tendência do inglês americano de pronunciar palavras com T como se fosse um R. Palavras como water, better, city, butter, pretty. Vocês estão vendo que tem um sonzinho de R? Eles fazem isso exatamente para falar mais rápido, para falar de maneira mais fluida. Sometimes it's not about just being right. Sometimes it's not about just being right. Às vezes não é só sobre você estar certo. Outro fenômeno da língua inglesa. Aqui a gente tem uma palavra composta, sometimes. Como se trata de uma palavra composta, podemos separar ela em duas palavras. Então a gente tem a palavra some e a palavra times. Some significa algum, algumas, e times significa vezes. E você pode estar aí se perguntando: mas time não significa tempo? Sim, mas aqui eu vou dar aquele bom e velho exemplo da manga da camisa e a manga fruta, né? A gente pode ter palavras, sim, que significam coisas diferentes com a mesma grafia. E guardem essa informação porque a gente vai ver ainda nesse vídeo um exemplo da palavra time sendo usada. E agora voltem a atenção de vocês para a palavra right. Nesse exemplo aqui ela vai estar significando correto, mas ela pode significar também a direção, a direita. You need to apologize to your mother. You need to apologize to your mother. Você precisa se desculpar para sua mãe. Why? Olha o porquê de pergunta aqui de novo. Because she will make your life miserable. Para todo why vai ter um because. Tá, pra quem não me entendeu, eu quis falar algo como para toda pergunta vai ter uma resposta. E aqui ele fala because she will make your life miserable. Antes o Chris usou o porquê de pergunta e agora o Julius está usando o porquê de resposta. E nessa frase aqui ele quer dizer porque ela vai fazer a sua vida miserável, ela vai fazer a sua vida um inferno. You know how many times I've been right and still had to apologize? Do you know how many times I've been right and still had to apologize? Você sabe quantas vezes eu estava correto e ainda tive que pedir desculpas? Quem tá atento percebeu que o right está sendo usado aqui como correto novamente. 469,531 times. Tá, eu sei, números são uma coisa bastante complicada de replicar em inglês. Inclusive, eu me lembro que teve um momento da minha vida que eu tive que tirar alguns dias pra ficar treinando, falar números aleatórios, números grandes, altos, assim como ele tá falando aqui. E acaba por ser uma coisa bastante difícil de falar, porque é bem abstrato. E a dica que eu dou é não traduzam, pronunciem o número da maneira que tá aqui. Não associem ele à tradução, e sim à grafia dele. Tentem pronunciar junto a mim. 469,531 times. Lembra que eu tinha falado do times para vocês anteriormente? Então, daqui, vezes. And counting. E claro, estamos falando de Everybody Hates Chris, então a gente tem que ter um pouco de humor. Então o narrador vai falar assim, and counting. E contando ainda. How is that even possible? How is that even possible? E como que isso é possível? Because she doesn't care. Because she doesn't care. Porque ela não liga. It doesn't make any sense. Isso não faz sentido nenhum. It doesn't make any sense. Exactly. Exatamente. Exactly. Aqui o Chris vai ser apresentado para a lógica das mulheres. Não faz sentido, pô. Look, that's the number one rule of living with women. Look, that's the number one rule of living with women. Olha, essa é a regra número 1 de viver com mulheres. Temos aqui meio que um plural irregular com a palavra women. No singular se diz woman e no plural se diz women. Nothing makes sense.
Nada faz sentido. Nothing makes sense. When you learn this, When you learn this, quando você aprende isso, then you'll finally understand what it is to be a man. então você finalmente vai entender o que é ser um homem. Then you finally understand what it is to be a man. A palavra will tá contraída, mas ela tá ali, tá bom? Indicando o futuro. Wrong or right, Errado ou certo, wrong or right, you still have to be sorry. you still have to be sorry. Você ainda tem que se desculpar. Olha a maneira como ele se expressa aqui. To be sorry. A gente pode traduzir como sentir muito ou estar arrependido. Não faz tanto sentido em português, mas faz sentido em inglês, é o que importa. E agora vamos transicionar para outra cena, onde está o Chris, a Rochelle e o Julius na mesa. I had survived the walk home. E aqui o narrador vai falar: I had survived the walk home. Eu sobrevivi a caminhada até em casa. Now all I had to do is apologize. E olha a palavra apologize novamente. Now, all I had to do was apologize. My life would go back to normal. And my life would go back to normal. E a minha vida voltaria a ser normal. O chefão está chegando, hein? Eles vão falar com a Rochelle. So did you talk to him? Ela quase não pronuncia a palavra him. Ao invés de falar, so did you talk to him? Ela fala, so did you talk to him? I talked to him. E ele responde com a mesma pergunta que ela fez. Did you talk to him? I talked to him. Good. Aqui ela é bem direta ao ponto. Ela fala, good, que bom. Chris, clean up the table and do the dishes. Continuando aqui, ela vai falar, Chris, limpa a mesa e lava os pratos. Percebam que ela não fala lava os pratos, wash the dishes, mas sim do the dishes. Pode se falar assim também, tá tudo bem. Eu acho que o Chris quer ir de Vasco. Olha a resposta que ele vai dar. No. A gente tem todo aquele suspense e jogo de câmeras e finalmente o narrador vai dizer. It's been nice knowing you, America. Ele fala assim, It's been nice knowing you, America. America é a maneira como eles vão se referir ao próprio país, os Estados Unidos. Foi um prazer te conhecer, America. E com isso, pessoal, finalizamos mais uma sessão de inglês com séries. E se você gostou, dá um like aí, fortalece, deixa um comentário, fala alguma coisa em inglês aí nos comentários. E é nóis, valeu!